Oi, gente, meu nome é Bela Creston e eu tô aqui pra responder a entrevista feita pela Ceci. Um beijo, minha linda. Vamos à primeira pergunta. Como foi que você se descobriu escritora? Ceci, foi difícil, viu? Não foi fácil, não. Eu percorri um longo caminho. Assim como muita gente que eu conheço, eu demorei um tempão pra descobrir que eu queria ser escritora. Na realidade, muitos anos. Eu fiz faculdade de administração. E eu tava trabalhando, não era na área, mas quando eu terminei a faculdade eu falei, ai, não era isso que eu queria fazer da minha vida. E eu demorei muitos e muitos anos para entender exatamente o que eu queria fazer. Eu levei até os 25. Quando eu cheguei aos 25 anos, eu fiquei ainda muito indecisa. Então eu coloquei no papel tudo que eu gostaria de trabalhar. Tirando a administração, assim, excluindo essa área, o que mais eu gostaria de trabalhar? Comecei a abrir meu leque de opções. E foi aí que eu fiquei em dúvida em duas coisas, em duas matérias. Ou eu trabalharia com meio ambiente, então eu acabei fazendo uma pós de gestão do ambiente e sustentabilidade, maravilhosa, abriu minha mente sobre sustentabilidade, eu apliquei algumas coisas no meu livro, como escolha de fonte, que tenha menor tinta para não causar tanto impacto, a escolha do papel, enfim, foi tudo muito bem planejado. Enlouqueci meu editor, gente, mas o Neto é super gente boa. E quando eu terminei após, eu descobri que eu queria ser escritora. Foi aí que eu já estava escrevendo sobre o olhar grego, então eu mandei bala. Sabemos que você lançou um livro há pouco tempo, já está tendo algum retorno? Gente, como eu fiz por conta própria o livro, eu tive retorno, por enquanto, das pessoas ao meu redor, das pessoas próximas. Eu, por enquanto, não vendi para ninguém que não sejam pessoas próximas a mim, mas eu tenho feito ótimas parcerias com um monte de gente bacana. Um beijo para todos vocês. Então, eu acho que em breve eu vou mudar esse jogo, mas como administradora, quando eu fiz o meu livro, eu já sabia que ia levar um tempo e ser escritor iniciante no Brasil, gente, fala sério, é difícil mesmo, mas a gente tá aqui pra isso, pra gente se jogar na vida, né? Quais são suas pretensões como escritora? Ótima pergunta. Eu pretendo primeiro terminar de vender meus livros. Então, por favor, comprem. E em breve eu quero lançar o e-book sobre olhar grego. E lançando o e-book, eu vou conseguir traduzi-lo para o inglês e eu quero divulgá-lo também fora do país. Como eu fiz administração em comércio exterior, eu tenho sempre essa visão de comércio exterior, de que você não tem que se limitar ao território nacional. Eu digo isso para todo mundo, gente, não se limitem, nunca se limitem. A minha irmã mora na Inglaterra, ela já disse que vai me ajudar com a tradução, mas de qualquer forma, não se limitem, nem que você tenha que morar fora por um tempo para fazer uns cursos. É uma coisa que eu pretendo, sim, fazer cursos fora e aprimorar cada vez mais a minha escrita e sempre penso em crescer, como pessoa, como escritora, sempre pensando em ir além. E a inspiração de onde vem? De viagens que você fez, de filmes que assistiu, ou de sonhos, desejos que você aspira? Como escritora, tudo me influencia muito, Ceci, de verdade. Se eu ouço uma música que eu acho incrível, ela vai me influenciar em algum momento. Mas especificamente sobre o olhar grego, gente, não tá saindo nada, né? Foi uma viagem que eu fiz. Mas tudo me influencia. Assisti um filme, eu escrevi um conto recentemente sobre um filme que eu assisti ou sei lá, eu escrevi um outro conto sobre
gangster, porque eu queria escrever uma história de gangster. Eu falei, não, eu tenho que escrever, eu acho super legal, e eu fui lá e escrevi. Então, tudo influencia um autor. Para mim, influencia bastante o que eu assisto, o que eu ouço. Eu ouço muita música na hora de escrever. Eu ponho meu fone de ouvido e mando bala. Então, é isso. Você é uma leitora nata ou apenas uma escritora nata? Eu sou ambos, assim. Eu amo ler. E eu leio muito desde nova, assim. Eu acho que desde os meus 13, 14 anos eu leio muito. E a minha escritora preferida no universo é a Lígia Fagundes Telles. Para quem quiser, por favor, Antes do Baile Verde foi o livro que me iniciou. E ela é fantástica, ela trabalha muito com simbolismo, uma coisa que eu tô começando, assim. Outra escritora que eu admiro muito, que eu amo de paixão, é Jane Austen. E qualquer coisa que você ler dela, ela é fantástica. Pelas colocações que ela faz, pela forma que ela constrói as personagens dela. Ela era o tipo de escritora que, mesmo numa época onde as mulheres eram depreciadas, ela escrevia para mulheres, sobre mulheres com caráter forte. Então isso é muito legal, você vê que as personagens dela não eram personagens fracas, não eram personagens vitimizadas. Então é muito interessante. Leiam, e eu sou também apaixonada por Shakespeare. A minha obra preferida é Um Sonho de uma Noite de Verão, que é a única história que é mais leve, não é tão trágica, mas eu amo de paixão também Hamlet, super recomendo, e tem tantos outros escritores que eu recomendo. Gente, ler é muito bom. E lendo, é óbvio que você acaba escrevendo bem, você acaba adquirindo conhecimento, adquirindo vocabulário, e não só isso, você acaba percebendo. Quando você é um escritor nato, como você diz, você acaba percebendo algumas coisas, assim, você tem um feeling. Pra mim, algumas vezes assistir novela, gente, eu amo novela, sou mega noveleira, porque novela é um baita de um romance, né? Vamos falar sério. Mas como escritora, pra mim, eu consigo antecipar alguns movimentos em novelas, então eu acho super legal, por causa disso que eu fico ali, eu falo, isso vai acontecer, minha mãe fala, não, não vai, vai sim, e acontece. Agora a gente vai falar sobre o olhar grego. Viajei pra Grécia junto com a B. Que bom! E se algum dia eu tiver a oportunidade de ir para Creta, com certeza sentirei como se estivesse visitando novamente o lugar e as praias. Você realmente conhece Creta ou apenas pesquisou sobre o local? Não, gente, eu fui em cada lugarzinho que eu descrevi, eu estive lá. Eu fui para Balos, eu vi aquela areia rosa que é fantástica. Eu tentei tirar foto, gente, na foto não aparenta aquela coisa linda que é Balos. E eu fiquei super queimada em Balos. Foi uma coisa de louco. E algumas cenas do livro aconteceram de fato. Aquele castelo é um horror pra subir, gente, nem te conto. E eu realmente estive lá e a Grécia é um lugar muito lindo. O povo grego é muito bacana, eles são muito acolhedores. Então, quem tiver a oportunidade, viaja para a Grécia. Creta não é um lugar tão caro, porque pra gente aqui no Brasil as coisas são muito caras. Então viajar pra lá não é tão caro. Vale a pena, vale muito a pena, é muito lindo. Balos ainda considero como a praia mais linda que eu já vi na vida. E olha que eu já fui pra muito lugar, gente. Eu já visitei bastante lugar bacana. Vamos pra segundinha. Você já deu uma de B? Ou seja, um belo dia você pegou as coisas e viajou? Se sim, conte-nos como foi. Se não, então podemos calcular que a B, na verdade, é a exacerbação de uma vontade sua. Com toda certeza, a B
Eu sempre quis dar uma de B, catar minhas coisas e falar, parti, mundo! Mas eu nunca fiz isso. Mas eu não posso reclamar, não, que eu já viajei bastante, já fui pra vários lugares. E se Deus quiser, vou continuar viajando, porque eu amo viajar, eu amo conhecer gente nova, países novos, culturas novas. Isso é a coisa mais magnífica que a gente pode ter da vida, é conhecimento. E conhecimento a gente não adquire só nos livros, a gente adquire com nossa vivência, com as nossas experiências. Então, gente, é muito bom. E eu vou dar, assim, uma de B um dia desses, vocês vão me ouvir falando, fui, estou dando uma de B e fui! Próxima pergunta. Por acaso as pessoas descritas neste livro são inspiradas em pessoas reais ou foi pura criatividade? 99% foi inspirado, foram personagens inspirados em pessoas reais. Mas aí é que tá, gente. Quando um autor se inspira em alguém, não quer dizer que aquele personagem é exatamente aquela pessoa que ele descreve. Porque em determinado momento, o personagem vai vivenciar experiências das quais as pessoas nunca passaram. E, obviamente, o personagem começa a ter vida a partir daí, ele começa a tomar decisões diferenciadas. Como escritora, é uma coisa que eu aprendi no curso que eu fiz. É muito mais fácil você criar personagens a partir de pessoas do seu convívio. Por quê? Porque você já sabe mais ou menos como a pessoa vai reagir, então você consegue calcular como o personagem pode reagir nessa situação. Então, sim, só o francês que não foi inspirado em ninguém exatamente. Foi pego assim um pouquinho de cada um, assim, e eu criei o francês, e saiu totalmente diferente do que eu esperava, na realidade. E no próximo livro ele vai estar bem diferente do que ele está no primeiro. Então, fiquem de olho. B é uma personagem muito carismática. Como foi pra você criar uma personagem tão fofa como ela? Ai, Ceci, linda! Qualquer personagem a gente tem que pensar como escritor em elementos que nos conectem às outras pessoas. Então a B, ela é carismática porque ela tem aquela coisinha que todo mundo tem. Em algum momento, assim, 99% das pessoas que eu conheço são um pouco desastradas. Então a B, eu coloquei muitos dos meus desastres. Por exemplo, eu fui recentemente pra praia, gente, quase que eu fiquei pelada. Verdade. Porque bateu uma onda, assim, e quase levou tudo, e eu tampando. Ai, foi um horror. Foi. Então, é daí que saem essas coisas da B, não tem como não sair disso, assim. Sempre acontece alguma coisa engraçada comigo, eu conto pras pessoas. Antigamente eu não entendia, porque eu contava, eu narrava as coisas para as pessoas riam, e eu ficava olhando assim, eu ficava pensando, nossa, mas do que as pessoas estão rindo? Eu tô falando sério, mas depois com o tempo eu entendi que eu sou uma pessoa meio engraçada, assim, na forma que eu falo, nas caretas que eu faço, assim, tipo essa. Então, eu já relaxei. Próxima pergunta. Ah! Eu não gostei do francês. Ela ainda coloca hahaha. Olha só, talvez no próximo livro. Isso aí, gente, deem uma chance para francês no próximo livro. Mas amei de paixão o Ed. Ai, todo mundo ama ele de paixão. Ed foi inspirado em algum outro cantor ruivo e fofo ou foi apenas obra da casa? Ah, mega foi inspirado nesse cantor ruivo e fofo que eu amo de paixão, sou mega fã. E eu ouvi, na realidade, quando eu fui pra Creta, eu conheci o trabalho dele, eu fiquei impressionada, porque se você coloca no Google ele cantando voz e violão nos shows dele, você fica embasbacado. E ele canta assim em grandes arenas, gente, é uma coisa absurda. Ele é muito talentoso e eu fui assim, eu tava no processo de escrever o livro e eu comecei a colocar vários, assistir bastante vídeos dele, então eu colocava no YouTube e ficava ouvindo, depois eu ganhei o CD que minha irmã trouxe da Inglaterra.
porque aqui ainda nem vendia o CD dele, para vocês verem como faz algum tempo já. E eu ouvi tanto o Plus, mas tanto para criar o Sob o Olhar Grego. Pode ter certeza que no beijo deles eu tava ouvindo Kiss Me e algo assim, entendeu? Então foi muito gostoso. Sim, Ceci, foi ele. Ao escrever Sob o Olhar Grego, você já tinha em mente que seria uma trilogia ou apenas quando estava na fase final isso ficou mais claro para você? Eu não tenho certeza, porque eu tentei lembrar aqui nos meus neurônios, mas se não me engano, desde assim, da primeira metade do livro eu já sabia que seria uma trilogia. Eu não sabia direito, eu não tinha uma ideia definida como eu tenho hoje, de como será cada livro e sobre quais situações a B iria passar, mas eu sabia que seria uma trilogia e eu já tinha os 3 países em mente. Então, porque eu acho que eu acho que essa história de amor próprio e autoaceitação era uma coisa muito importante para falar em um livro só. Então eu queria dar a B a oportunidade dela descobrir isso aos poucos, porque a gente não muda de uma hora para outra. Descobre, hoje eu tô me amando, amanhã não. Não é assim que funciona, gente. Hoje você pode acordar um bagaço, cheio de olheira, com o cabelo todo desgrenhado, e você vai estar se amando, porque você sabe que a aparência não é tudo. Então, ficou claro ao longo do processo, mas muito no comecinho eu já sabia que seria uma trilogia. Sob o Olhar Grego, se passa na Grécia. Já sabemos que o próximo será na Irlanda. E qual será o terceiro cenário? Será que eu conto? Será que eu não conto? Conto sim, será aqui no Brasil, porque eu sempre quis escrever um livro que apresentasse o Brasil ao mundo, da forma como eu vejo. E principalmente o lugar onde eu vivo. Eu vivo em São Caetano do Sul. E é pertinho, coladinho, da meia hora até São Paulo, até o centro de São Paulo, sem trânsito, obviamente, gente. Então, quando eu escrevi sobre o Olhar Grego, e eu defini os 3 países, lá pro começo do livro, eu sabia que eu queria colocar o Brasil, porque eu sabia que eu queria apresentar o Brasil para esses estrangeiros. E eu queria que fosse uma referência, entendeu? Eu li sob o Olhar Grego. Não vai ser 2 e 3, gente, já aviso que serão outros nomes. Mas, eu li no livro da Bella Creston que tal lugar é bacana para levar um estrangeiro. Então, eu tenho um amigo que vai chegar da Holanda, por que não levar lá? Sabe, ter esse tipo de referência é bacana, eu acho que é necessário. E a gente tem que, sim, mudar um pouco da cultura que a gente tem em alguns lugares. Assim, essa percepção de tudo que tem no Brasil é ruim, não. Eu já viajei bastante, eu posso dizer que eu já fui em alguns lugares na Inglaterra que não são tão bacanas, e eu já fui para Portugal, não gostei de Portugal tanto quanto eu gostei da Grécia, por exemplo. Eu já fui para Cuba e me apaixonei por Varadeiro, mas detestei Havana, porque em Havana fica evidente, assim, a falência do sistema comunista. Então, eu não sei, eu acho que o Brasil é um lugar muito bacana para se viver, para se visitar. Temos, sim, alguns problemas, mas dentro do geral, a gente está super bem, gente. Falo isso porque eu já viajei bastante, já conheci vários lugares, e eu sei que o Brasil é um país legal para se visitar, eu mega recomendo para qualquer um. Por isso que eu vou escrever sobre ele. O que adianta, o que, opa, o que pode adiantar para nós leitores sobre sua próxima obra? Minha próxima obra todo mundo vai pirar. Verdade, todo mundo vai revolucionar na próxima obra, assim. A gente vai ter um Ed não tão fofo. Desculpa, fã-clube do Ed. Na próxima obra, a B vai mudar, porque ela vai
confundir o que é amor próprio com o que é vaidade. Ela vai se tornar muito vaidosa e vai achar que isso é amor próprio. Então ela vai ter uma surpresinha. Na próxima obra, aguardem. Tudo que vocês leram na primeira vai mudar. Isso eu posso garantir 100%. Porque na terceira obra a gente vai ter uma outra revolução. Sim, gente, vamos revolucionar tudo. Porque eu sou assim, se é pra mudar, vamos mudar geral. Então nos aguardem. A próxima obra será na Irlanda. A gente vai conhecer o irmão gêmeo do francês, que é um mal assim, alça a quarta, entendeu? Tipo, o cara é muito chato. Isso eu posso garantir. Mas o meu intuito com a minha obra é sempre mostrar que tudo que reluz não é ouro. Então, me aguardem nesse aspecto também. Algum conselho para aspirantes, principiantes na escrita? Sim. Além do básico, que é ler muito, estudem. Existem alguns cursos que são focados para quem quer escrever livros. São os chamados cursos de escrita criativa. Procure um próximo a vocês. Se não tiver, procure na internet, ler artigos sobre escrita criativa. Eu acho que tem alguns livros falando sobre isso. Eu lembro que eu li um, mas era em inglês, eu não sei em português. Enfim, procurem se integrar sobre isso, porque num curso de escrita criativa você aprende a compor uma cena, você aprende a escrever um bom capítulo, a criar um bom personagem. Existem técnicas para isso, nem tudo que a gente faz é instinto. A gente tem como fazer também através de técnica, então por que não? A gente tem que sim se aprimorar. O meu objetivo como escritora é até fazer cursos fora do país para me aprimorar, porque isso é importantíssimo. Na minha família, isso sempre foi muito importante. Meus pais sempre deram muito valor assim, ao saber, ao conhecimento e a fazer cursos, aprender mais. Então, isso é um processo evolutivo. Como escritora, como pessoa, eu quero estar sempre evoluindo, eu quero estar sempre crescendo. Então, claro, e sempre procurem crescer, amadurecer a escrita. Obviamente que Sob o Olhar Grego foi o meu primeiro livro, meu segundo livro, eu já tenho uma maturidade, já sei como o processo funciona, então ele vai estar um pouquinho diferente. E a gente tem que sempre pensar em crescer na vida, e como escritores também. Então, se você fez faculdade, faça um curso além da faculdade, procura estar sempre fazendo o melhor para ser um melhor profissional sempre, em qualquer área. Isso é fundamental. E por último, muito obrigada, Bela, por todo o carinho, atenção e por ter sido tão legal concederem essa entrevista. Ceci, te amo de paixão, muito obrigada a você, minha linda. Eu espero que você goste da minha entrevista e de tudo que eu comentei com você. Um beijão para todo mundo, muito obrigada a todos os meus parceiros. Eu só tenho a agradecer a todo mundo, vocês são demais. Eu tô descobrindo esse carinho todo, esse universo novo da literatura e das parcerias, e é tão bacana, eu tô amando de paixão, eu tô sendo muito feliz, muito beneficiada com tudo isso. Então eu só tenho a agradecer tanto carinho, tanta ajuda, tanto apoio, tanta gente interessada no meu livro. É muito gostoso. Muito obrigada, gente, por cada palavra sincera, por cada elogio, por cada crítica. Eu tô procurando melhorar, sim, com todos os seus comentários. Eu tenho lido um a um, e mesmo que eu não responda na hora, eu responderei depois. E pode ter certeza que eu tô aqui disponível para qualquer entrevista, para tudo que vocês quiserem. Beijões. Até a próxima.